E aí, galera do canal Somente Corinthians, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre Corinthians e Barcelona. Sim, todos os confrontos na história entre Timão e Barça. E vocês sabiam que o Barcelona é freguês histórico do Corinthians? Mas antes de começar o vídeo, vamos pra vinheta. Bom, gente, vocês sabiam que Corinthians e Barcelona já se enfrentaram na história 4 vezes e o Corinthians sempre se deu bem jogando contra o rival? Vamos para os primeiros 2 confrontos entre Corinthians e Barcelona, e os dois aconteceram pela Pequena Taça do Mundo de 1953. Na Pequena Taça do Mundo de 1953, 4 times participaram: o Corinthians, o Barcelona, a seleção de Caracas, que foi o representante da cidade sede, e a Roma, da Itália. Todo mundo contra todo mundo em 2 turnos. Quem somasse mais pontos era o campeão. E logo após vencer a Roma na estreia, o Corinthians enfrentou o Barcelona pela primeira vez na história em 18 de julho de 53. No primeiro jogo entre eles, o Corinthians venceu por 3-2, e o Timão na época tinha um dos melhores ataques da sua história, com Cláudio, Carbone, Mário e Luizinho. No primeiro jogo entre eles, Luizinho abriu o placar para o Corinthians. Logo depois, Moreno empatou para o Barcelona. E no segundo tempo, o Corinthians deslanchou, fazendo 2 gols e abrindo 3-1, com Carbone e Luizinho. O Barcelona ainda diminuiu com Kubala, mas não teve jeito, perdeu por 3-2. E o Corinthians venceu sua primeira partida contra o Barcelona na história. Logo após vencer a seleção de Caracas, o Corinthians enfrenta novamente o Barcelona, o segundo jogo entre eles na história pela Pequena Taça do Mundo de 53. E o jogo valia o título para o Corinthians, pois o Corinthians, já com 3 jogos disputados, se vencesse o Barcelona, já seria campeão antecipadamente da competição. Foi um jogo muito disputado em Caracas, porém, aos 17 minutos do segundo tempo, Goiano abriu o placar para o Corinthians, 1-0. Logo após o gol do Corinthians, aos 25 minutos do segundo tempo, houve uma briga generalizada no campo e a partida ficou parada por mais de 15 minutos. Porém, depois disso, o jogo recomeçou, mas o placar não mudou e o Corinthians venceu 1-0, a segunda vitória no segundo jogo contra o Barcelona na história. E com isso, o Corinthians foi campeão antecipado da Pequena Taça do Mundo de 53. E nos jogos, o Corinthians venceu todos os seus adversários e ficou com 100% de aproveitamento na competição. Agora vamos para o terceiro encontro entre Corinthians e Barcelona na história. Ele aconteceu no Camp Nou, sim, na casa do Barcelona. Um amistoso realizado em 1959. O jogo foi disputado no dia 24 de junho e foi um dos jogos que o Corinthians fez no Velho Continente, devido a uma excursão que o time fez. E o Barcelona, que na época era o atual campeão espanhol, contava com o craque Evaristo de Macedo, que inclusive fez história no time. E o próprio Evaristo abriu o placar para o Barcelona aos 27 minutos do primeiro tempo. Porém, 1 minuto depois, Luizinho empatou para o Corinthians. Só que aí, logo depois, Cibor marcou o segundo no Barcelona e decretou o final do primeiro tempo, 2-1 para os catalães. Só que aí chegou no segundo tempo e o Corinthians simplesmente destruiu o Barcelona. Bataglia, Índio e Tite, com 2 gols, abriram 5-2 para o Corinthians no placar. E só para constar, esse Tite não é o Tite que viraria treinador do Corinthians depois, é outro Tite jogador que passou pelo Corinthians na década de 50. Já no final da partida, Evaristo de Macedo diminuiu para o Barcelona, dando o placar final da partida: 3 para o Barcelona, 5 para o Corinthians, em pleno Camp Nou. Terceiro jogo entre eles, terceira vitória do Corinthians na história. E detalhe que além desse jogo contra o Barcelona, o Corinthians venceu outros adversários nessa excursão pela Europa. O Corinthians, por exemplo, fez 3-2 no Bayern de Munique, 1-0 no Porto, 4-3 no Sevilha, 3-0 na seleção de La Coruña, mostrando que na época o Corinthians era sim um dos melhores times do mundo. Agora vamos para o último confronto entre Corinthians e Barcelona na história, e foi pela final do torneio Costa do Sol de 1969. E esse torneio Costa do Sol é um torneio realizado na cidade de Málaga. É um torneio que é realizado frequentemente na pré-temporada europeia.
E em 69, além do Corinthians, participaram o Barcelona, o Málaga e o River Plate da Argentina. Na semifinal, o Corinthians eliminou o Málaga, que era o time mandante do torneio, e o Barcelona eliminou o River Plate da Argentina. Então Corinthians e Barcelona se encontraram na decisão. A final foi disputada em 17 de agosto, e logo no início do jogo, o Barcelona já saiu na frente, 1-0. Só que aí, aos 20 minutos do primeiro tempo, Adnan empatou para o Corinthians, deixando tudo igual no placar. E o empate por 1-1 persistiu até o final do tempo normal, então foi para a prorrogação. E na prorrogação, Bené marcou o gol do título do Corinthians, 2-1, Corinthians campeão do torneio Costa do Sol, de 1969. E o segundo título que o Corinthians ganha enfrentando o Barcelona. E indo para as estatísticas do confronto, o Corinthians tem 4 vitórias em 4 jogos contra o Barcelona na história. Sim, o Timão tem 100% de aproveitamento contra o Barça, no confronto direto entre os dois. E no confronto, foram marcados 17 gols no total, 11 gols do Corinthians e 6 gols do Barcelona. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Como vocês viram, o Barcelona é freguês histórico do Corinthians. 4 derrotas em 4 jogos para o Timão. Pois é. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí, é nóis, tamo junto e vai Corinthians!